é a Parashá Vayetze, porção semanal Vayetze, capítulo 28 de Gênesis, Bereshit, verso 10. Saiu Yaakov de Beersheba, foi a Harã, se encontrou no lugar e dormiu ali, porque se havia posto o sol. E tomou das pedras do lugar e as pôs à sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. Vamos ler a nota 10, referente e saiu. O Midrash Yalkut 117 objeta que as palavras Yaakov saiu de Beersheba parecem supérfluas, já que Yaakov se encontrava até então em Beersheba. Bastava dizer Yaakov foi a Harã, e explica: quando o tzadik, o homem justo, sai da cidade, com ele saem o brilho, a glória e o ornamento desta. Por isso foi necessário dizer: e saiu Yaakov de Beersheba. Yaakov viu-se obrigado a abandonar seu país e se exilar. Todas as suas penas foram causadas pelo aborrecimento com o irmão dele, Esaú. Isso também acontece hoje entre os homens civilizados que perseguem seus irmãos em humanidade e seus semelhantes diante de Deus, em lugar de conviver em harmonia e compreensão com todos os membros da sociedade humana, gozando dos mesmos direitos em justiça e igualdade. A nota 11, pois a sua cabeceira, diz assim: conta o Midrash que houve uma verdadeira disputa entre as pedras, já que cada uma queria que a cabeça de Yaakov repousasse sobre ela. Esta é uma verdadeira lição para aqueles indivíduos e povos que, afogando todo o sentimento humano, fecham suas portas diante do sofrimento dos seus semelhantes quando fogem das perseguições. Esses deveriam tomar o exemplo das pedras do deserto pelo qual passou Yaakov, aos quais foram mais hospitaleiras, mais sensíveis e mais humanas do que muitos homens. O próximo passo até então é o famoso sonho que ele vai ter nessa noite, onde aparece aquela escada e ele vê anjos subindo e anjos descendo. Na semana passada, quando a gente falou sobre a entrada na tenda de Yitzhak para receber a bênção, não gravou nada, tá? Por isso que eu não postei. Gravou, mas ficou sem som nenhum. E eu creio que não era então para poder gravar, porque algumas coisas que foi falado em público para qualquer pessoa, eu creio que ia dar muita confusão. Talvez você já tenha esquecido tudo que foi falado, principalmente a parte que tange a religiosidade, tá? Nesse caso, nós falamos lá sobre o céu e o inferno, tá? Agora vai aparecer, em seguida ele tem que fugir, certo? Porque o irmão ficou tão irado quando o pai falou para ele que não tinha bênção nenhuma. Esse bênção nenhuma é relativo, tá? Porque aqui fica claro a divisão daquilo que é bem espiritual e daquilo que é bem material. O que é bem material ficou por conta de Esav, tá? O material. Vamos lembrar que em pouco tempo o Avraham, ele tinha morrido. Foi na data de quando Esav, ele tinha matado Nimrod, tá? Já tinha matado Nimrod, ele já tinha feito uma arruaça com mulheres, estupros. Ele era um assassino, não era coisa boa. Tá? E por isso ele não tinha direito de fato a essa transmissão de bênção que chega até os nossos dias, tá certo? Nós falamos muito daquela questão da serpente, que ali encerrou o ciclo da serpente.
Claro que com a ajuda de Micael. E foi Yaakov que durante esse período de tempo em vida, que ele pôde captar, não só captar, aprender, pegar, viver, trazer do céu para a terra, esta unção que desce a ele, essa capacidade para não só receber a bênção, mas para interromper aquela sequência da serpente, que começou lá com Adão e Eva. E a gente tinha feito a ligação de que a Parashá passada, ela mostra para gente, Toledot, ela mostra para gente o início com Adão e mostra um final, como contém o livro de Daniel, mostrando a vinda do Messias, mostrando os 5 reinos. Está-se no quarto reino atualmente, que é o exílio chamado de Edom. Edom é Roma. Roma, quando se fala, é essa Roma lá que dominou. Então, o domínio primeiro foi quem? Babilônia. Depois, o reino Medo-Persa. Depois, o reino com Alexandre o Grande, da Grécia. E depois, Roma. Tá? Roma, que foi grande, teve todos aqueles imperadores. Criou-se depois a religião, que você conhece como o catolicismo de hoje, tá? Lá em torno de 400, com o imperador Constantino. Ali foi decretada todas as bases da religião. Tá? E é engraçado que você vê na internet um padre falando que a religião certa é a católica. E que os evangélicos todos estão indo para o inferno, porque eles se desviaram do caminho. Tá? Porque eles deixaram a religião certa. Então ele traz essa base justamente por causa de Constantino. Tá? Isso aí já é uma coisa batida, creio que vocês já saibam disso daí. Mas o importante é relatar que a religião evangélica, enquanto a católica fala dessa forma do evangélico, o evangélico fala assim do judeu. Vai falar que Deus virou as costas para o judeu. E sendo que as escrituras que eles colocam no Novo Testamento, eles criaram o Novo Testamento. Entendeu? E eles criaram um Deus, que eles atribuíram Jesus como sendo filho de Deus. Até então, quem dá uma lida pelo Novo Testamento, ele vai poder compreender o seguinte: até um certo momento da vida de Paulo, a entrada numa sinagoga era tranquila. Depois de um tempo, não se podia entrar em sinagoga mais. Por que você acha que antes podia, agora não pode mais? O tempo mostra o seguinte, que quando eles entravam, eles ainda não declaravam aquelas palavras que o rabino Yeshu declarava, não estava configurado como uma quebra do Shema. Mas a partir do momento que é colocado uma introdução de que ele é o Messias, ou de que ele é o segundo de uma trindade, aí você remontou toda uma idolatria do passado. E foi por causa da idolatria que o judeu se encontra até hoje em exílio, que eles perderam inclusive o direito à terra deles. O fato de ter voltado em 1947, 48 agora, 1948, para esse Estado de Israel, ainda não está recomposto Israel. Isso só vai ser completado com a vinda de Messias. E esse Messias, você começa a perceber que o Messias judaico, ou seja, colocado por Deus na história da Bíblia, é diferente daquilo que a igreja, tanto católica quanto o cristão evangélico, fala sobre Jesus. Se Jesus é evangélico, ele fala, o Jesus evangélico, ele vem para pegar a sua igreja e levar para o céu. Então, e o Messias, o papel dele é chegar e fazer o quê? Lutar as guerras de Israel. Ele tem função, não é simplesmente pegar um povo. Ele tem função que é chegar, lutar a guerra de Israel, Gog e Magog. Ele tem que trazer novamente o terceiro templo, restabelecer o sacrifício, e todo mundo, aí vai cumprir as palavras de Zacarias.
E toda a terra terá uma língua só, porque toda adoração ela vai se concentrar voltado para o eterno. Tá certo? Então, neste sentido, falamos na semana passada de que você tem em Adão um começo e vai terminar lá na vinda de Mashiach, que vai dar até 6.000 anos de história. Nós estamos no ano de 5.783. Então, tem aí até chegar 6.000. Pode ser a vinda, porque a vinda não precisa ser em 6.000. Ela pode ser antecipada desde que o povo tenha mérito. Tá certo? Por isso que nas orações judaicas é colocado que ele, o Messias, volte em breve. Sempre termina com a frase pedindo que ele venha em breve. Tá? E nós vimos lá, a leitura foi através do livro de Daniel, que ele coloca a ressurreição dos mortos, que ele coloca aquela visão que a gente acabou de falar sobre os 5 reinos. Então, está no último exílio, que ele é o mais longo da história e ele é também doloroso. Nós vimos tempos atrás, quando eu citei uma palavra aqui da Torá, um comentário, eu não vou lembrar agora qual foi o comentário, eu lembro o que ele dizia. E dizia uma frase que eles estão chamando, quando o cientista, que é judeu, o Albert Einstein, ele declarou que se a teoria dele prosperasse, ele seria um alemão. Se ela fracassasse, ele seria um judeu. Tá? Você sabe muito bem que poucos anos mais para frente houve uma grande perseguição, que foi o Holocausto. Tá? Aí beirando aí os anos 40, 45, só para você ter noção de época. Nós estamos em 2022, isso aí foi recente, 1940, 45, tá? A matança foi generalizada, e a pergunta de um judeu numa palestra pelo Rabi Amnon, foi perguntada para ele: então eu quero saber, por que Deus não foi misericordioso com o povo, nem com mulheres, crianças, idosos, e ele permitiu que todos fossem mortos? Né? E você vai procurar, você pode ver isso pela internet, tem muito. Onde estava Deus no Holocausto? E a resposta vem da leitura da Torá, lá no livro de Deuteronômio, quando fala de bênçãos e maldições. E ali você vai achar, naqueles códigos da Bíblia, que você dá salto de palavra de 50 em 50. Então você pega, conta 49, a próxima letra você separa. Conta mais 49, a próxima que é 50 você separa. Conta mais 49, você vai achar nesse período que está falando sobre bênçãos e maldições, você vai encontrar a palavra Shua. E Shua é holocausto em hebraico. E ali então ele provou para esse homem de que estas coisas estavam anunciadas na Torá. Como motivo de quê? Da maldição. Que maldição? Se vocês abandonarem a mim, abandonar a minha doutrina, abandonar a minha Torá, olha o que vai ser causado por vocês mesmos. Entendeu? Aí já estava tudo. Em muitos momentos, a gente também, o que mais a gente ouve é que quando alguma coisa boa acontece com uma pessoa, ela fala graças a Deus. Mas quando qualquer coisa ruim acontece com ela, ela fala: por que eu, Deus? Por que você fez isso comigo? Por que eu fiquei doente? Por que eu fiquei ferido de morte? Por que meu filho morreu? Por que o carro deu perda total? Por que aquela casa? Por que isso? Por que aquilo? Não é tão simples assim para poder explicar. Você tem as forças da natureza que são usadas através do nome de Deus, Elohim,
aonde estas forças do nome de Deus, ela vai ser usada pelas leis da natureza para poder julgar a terra, julgar o mundo, tá? Aí você vai perguntar, por que enchentes? Essa semana Santa Catarina, Paraná, tá lá numa bagunça total. Desceu lá a montanha, aquela encosta, e 10, 15 carros foram soterrados. Até o prefeito da cidade estava ali, ele conseguiu quebrar o vidro e sair de lá de dentro, como um milagre para ele. Aí você pensa, por que ele não foi morto e outras pessoas foram mortas? Parece que já está no número de 32 pessoas. Tá? É uma desgraça. Basta lembrar aquela enchente que quase todo ano ocorre na cidade lá do Rio de Janeiro, Teresópolis, é isso lá o nome? Alguém lembra aí? Mas é aquela cidadezinha famosa lá. Então, quer dizer, tem muitas coisas que são erradas, que são feitas pelo homem, obras que o governo deixa de fazer, desvio de capital, roubo, tá? Como foi feito durante a Covid, lá o consórcio Nordeste não desviou 49 milhões e não trouxe nada daqueles respiradores. Isso aí causa morte? Causa morte. Aí você vai responsabilizar Deus, tá? Então tudo que está acontecendo no nosso país hoje pode causar morte no sentido político? Pode. Pode até ser que numa intervenção militar alguém vai morrer. Se algum exército vizinho se unirem lá e tentar entrar, o exército do Brasil já está tudo posicionado. Agora é questão de simplesmente acontecer. Vai ter gente que pode morrer? Sim. Agora, se morrer, você vai... Por que morreu? Agora, observa o que é que foi feito. As pessoas... A forma como eles trataram o próprio país, desviando dinheiro, roubando isso, roubando aquilo, fazendo aquilo outro. Chega uma hora que dá uma revolta. E numa guerra, sempre tem aqueles que morrem, tá? Agora, veja só. Começa uma batalha aqui, estou falando tudo isso para você pegar o fio da meada. Até então a gente vinha falando, chega a história, chega até em Noé, que vem com a Tevá, que é a arca. Passa-se 10 gerações, chega em Avraham. E Avraham começa a demonstrar o nome do Deus dos céus agora na terra. Daqui para frente, ele vai ter os gêmeos. Os gêmeos não, gêmeos é mais na outra geração. Ele vai ter Ismael, tá? Que também recebeu a bênção de Deus, mas não recebeu esta bênção da aliança. Então Ismael, por um lado, ele foi rejeitado, tá? Ismael, junto com o que a Bíblia vai chamar que Avraham, ele dispensou o filho da concubina. Quem é o filho da concubina? Quais são essas gerações? Quando ele dispensa Ismael, tá? Depois da morte de Sará, ele casa com a mãe de Ismael, que é Hagar. Tá? Ela passa a ter um outro nome, o nome que aparece aí na Bíblia é a mesma Hagar. Depois, Yitzhak tem os gêmeos, que aí chega na história que nós estamos, Esaú e Jacó. Jacó, ele vai ser o terceiro, então você tem Abraão, Isaac e Jacó. Jacó reúne as qualidades do avô e do pai. E ele então é o tempo dele em que a sangria da serpente é paralisada. Então aqui já é uma excelente vitória. E ele reúne forças através das 12 tribos, os filhos que ele vai gerar, e vai então formar as 12 tribos em que será chamado de o povo de Israel.
que ele é marcado pelo nome de uma das tribos que é Yehudá. Mas lembra, os judeus não são aqueles descendentes apenas de Yehudá, são a junção das 12 tribos, tá certo? E aí, fechado nisso, começa-se uma organização de Deus lá no tempo de Moisés. E aqui apareceu uma coisa importante, esse comentário, que eu já vou trazer para o teu dia a dia. Quando Jacó chega no Egito, tá? É que aí eu vou pular, deixa para a gente contar lá na frente então, senão eu vou dar um salto. Lá já é difícil compreender no momento de agora. Mas como aqui apareceu essa palavra, quando diz, olha, se você tem sido uma bênção, se a luz do Eterno tem estado sobre a tua vida, o local onde você está, eu vou chamar o local de trabalho porque a pessoa passa mais tempo no local de trabalho do que na casa dela. Então, o local de trabalho, ele recebe da luz de Deus que está em você. E pessoas que estão ao teu redor, coisas, situações, negócios, são abençoados por você. Você nem sabe disso, você nem fica sabendo. Mas, por outro lado, quando você sai dali, o que o texto aqui está dizendo? Que quando você deixa o local, a bênção que está com você, ela também sai. E aí, o lugar começa a acontecer problemas. E ninguém vai imaginar que o mérito de estar tudo em paz aqui no local era por você. Você tem que ter isso claro na sua cabeça, porque uma coisa que o judeu tem procurado no ensino desde essa época aqui, é que ninguém precisa olhar e temer ao homem. A Torá, portanto, ela ensina que você não tenha que temer o homem. Não confunda com o texto de Mateus 10, lá do Novo Testamento, quando é dito que você não tem que temer o homem, porque além dele matar o teu corpo, ele não pode fazer mais nada. E aí segue-se o texto dizendo que você tem que temer aquele que tem o poder de roubar a tua alma, ou seja, depois da morte. Tá? Esse texto ele não vai bater com uma doutrina judaica. Por que não vai bater? Porque quem determina o teu pós-morte ou vida após vida é você mesmo, no teu período de vida aqui. E isso é justo. Agora, o texto do Novo Testamento, ele está dizendo que você não deve temer o homem, mas você tem que temer a quem? A Satã e a seus anjos malignos. Por quê? Porque se você andar em pecado aqui, leia-se nas entrelinhas, se você abandonar o Salvador, você, na tua morte, você vai para o inferno. E aí você tem a tua alma roubada. Só que a doutrina da Bíblia, ela não fala isso. Ela fala que você está aqui nesta terra com uma missão, você vem dos céus com uma missão, e para você desempenhar essa missão, você teve que ganhar vestimenta, que Deus te deu vestimenta para entrar nessa terra. Na hora que a tua alma deixar este corpo, que é a vestimenta da alma, a tua alma vai estar desnuda, sem vestimenta. E é você, durante esse tempo de vida no corpo físico, que você tem que criar vestimentas para a tua alma, para você usar e cobrir o teu corpo espiritual, ou seja, a tua alma, na hora que houver a separação entre alma e corpo físico. Agora, e como você adquire isso? Cumprindo os mandamentos de Torá durante essa vida. Ah, mas quais mandamentos? Ora, a Torá foi ensinada para todas as pessoas que nascem nessa terra por 9 meses, há um anjo do Eterno ali que ensina a Torá inteirinha para a pessoa. E na hora que a criança vai nascer, ele bate. E é dito que esse sinal que você tem aqui, ó, no lábio, é o dedo aqui, ó, que bateu. Assim como você pega o molde e põe a tua marca ali, então isso aqui, ó, é o sinalzinho que você traz no teu corpo de que foi dada a palavra, olha, você vai esquecer
do que foi te ensinado. Esquecer, por um lado, significa que está no nível do inconsciente. Toda criança, ela nasce, e a psicologia do Jung declara isso, que toda criança, ela nasce dentro de um sistema inconsciente. Ela não tem noção daquilo que está. Da mesma forma, também o livro como que é o nome dele? O sobrenome é de Aquino, chama a Física dos Milagres. Mostrando como foi tudo formado energeticamente, dizendo a energia, então mostrando que todos que estão aqui, eles são gerados de dentro de Deus, que é a chamada a suprema consciência. E todos nós, como consciência, somos gerados de dentro dessa suprema consciência. E de dentro dessa suprema consciência, quando ela gera você, já está ali determinado que tudo que você faz de mal, você não consegue voltar em contato com essa suprema consciência. Por quê? Porque no Salmo 5 declara que Deus, ele não está ligado ao maligno, ele não está ligado ao outro lado. E aí eu contei para vocês que é no Salmo 5 que se encontra a palavra El-Aher, que significa o outro. Se você não está ligado, conectado com Deus, você está conectado com o outro lado. E é justamente esse outro lado que vai despertar o lado esquerdo do céu, que vai despertar estas energias que você é quem vai trazer o mal, as trevas, à terra, tá? E isso é uma sombra. Por isso que quando a pessoa morre, no sentido lá de EQM, experiência de quase morte, todas elas relatam que há uma sombra perto deles também. Além deles verem aquela um ponto de luz forte, eles veem também um sombreado perto deles. O que é esse sombreado perto deles? São estes anjos das trevas que cada uma dessas pessoas, geraram enquanto estavam em vida. São os seus maus atos. E claro que isso também pode ser um sentido figurado. Tá? Que eles vão declarar, eles vão chamar você de pai. Você é meu pai, porque você me gerou. E todo mal que acontece a eles vão falar, você tem que pagar, porque ele se torna o teu acusador diante do julgamento de Deus. Tá? Então, nesse primeiro julgamento aí, estes seres que você gerou aparecem. Mas também tudo que você fez de bom, tudo, e Deus é justo, porque Ele considera todas as coisas, as mínimas coisas boas que você fez, também é trazido ali. Inclusive com testemunhos de pessoas que estejam até vivas, porque enquanto ela está dormindo, a alma dela sobe e vai participar desse julgamento. Tá? Tem o caso de um rabino que passou por isso, e porque ele havia coletado dinheiro para poder fazer duas pedras, aquela que você coloca no túmulo, a lápide, de duas crianças. Essas mulheres, crianças, já tinham morrido há 50 anos. Elas lá, naquele dia, foram chamadas e testemunharam. Este homem aí fez um bem para nós. Ele não deixou o nosso túmulo sujo e não deixou o nosso túmulo sem a identificação, a pedra. Por outro lado, pessoas que estavam vivas, que também receberam o bem desse homem, em sonhos, elas também foram chamadas. Só que acontece uma coisa interessante, algumas não quiseram sequer subir. E agora eu não lembro se acho que é no livro de Eclesiastes, logo no começo ali dos 5 primeiros capítulos, não lembro qual é o capítulo, também vai falar, porque vai tratar nessa situação de morte. E o comentário vai dizer ali esta mesma situação, que quando você morre, você vai perceber que você teve lá pessoas, ou seja, família, dinheiro, e tem mais uma outra coisa. Esses três
vão ser chamados para testemunhar. Todos eles vão dar desculpas e vão te deixar na mão. Então a tônica disso é o quê? Você não tem que confiar em ninguém. Você tem que confiar naquilo que é o eterno, aquilo que é Deus. Porque as palavras dele, elas foram colocadas dentro de você. Bom, eu citei o termo que estava inconsciente, por isso que eu falei que todas as almas, ou no caso, toda consciência é gerada de dentro da suprema consciência. Isso é um termo da física, mas é um termo retirado de dentro do judaísmo. Tá? E mostrando que estas consciências, elas não conseguem se ligar a Deus quando elas são más, porque Deus tem uma proteção que Ele não vai se conectar com elas. Tá? Nesse caso, bate aquela palavra do Novo Testamento quando diz que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. De fato, Ele está apartado de tudo, inclusive desse mundo, porque esse mundo, ele está em trevas. A luz que tem neste mundo é a função que eu e você temos de trazer luz ao mundo. E conforme a gente traz luz ao mundo, você vai fazer como? Quando você está recuperando aquelas luz, né? Como é que chama lá? O judaísmo chama isso aí de as faíscas, as centelhas divinas, tá? Que estão espalhadas em todos. Por isso que é importante, vai tomar uma água, faz a bênção da água. Vai comer uma comida, faz a bênção da comida. Vai comer uma fruta, faz uma bênção da fruta. Por quê? Porque tudo está vivo. E tudo tem que ser elevado. E você é uma das pessoas que, conforme pratica esta elevação, ao invés de você estar apenas elevando aquilo que é vegetal, mineral, etc., etc., você está também elevando a tua alma e também está elevando estas coisas que declaramos. Não queria entrar nem em outra coisa que é possível também, até com espíritos que estão necessitados, neste outro lado também é possível ter ajuda a eles por causa da Torá. Tá bom? Aí, diante dessa situação toda, nós falamos que Jacó, ele conseguiu pegar todo este arranjo. Tá? Assim como Davi, ele preparou tudo para que Salomão levantasse o templo, então Abraão e Yitzhak prepararam, e agora ele também prepara e ele reúne tudo. Por isso que é falado que dos três ele é o maior, neste sentido. Tá? E é dele que vem a bênção que vem ao mundo. Só que tem um detalhe: Israel já era conhecido por Deus e foi escolhido antes do mundo existir. E isso daqui é importante você compreender. Tá? Que aí você vai combater a tese da igreja, porque ela vai falar, Deus virou as costas para Israel e hoje quem comanda é a igreja. Você vai encontrar na Torá e em outras partes do Tanakh, que é o Velho Testamento, que isso nunca pode acontecer, porque Deus em todo momento declara, pode pegar todos os profetas aí, eles declaram aquilo que Deus está falando para o povo, e Deus está falando, eu não vou te abandonar. Inclusive, ele fala sobre estes exílios, e mesmo no exílio ele não deixou o povo sozinho. Deus nunca abandonou. Mas por outro lado, como precisa ter a punição, ele então, a Shekhinah do Eterno, ela vai acompanhando as crianças. Tá certo? Por outro lado, quando o Messias chegar, assim vem com ele a Shekhinah completa do Eterno, porque ela vai repousar de novo no local devido, que é o templo. Pronto, chegamos no local devido. Que local devido é esse? É onde Jacó está deitado e aquelas pedras vão se mexer, vão unir, porque elas vão fazer uma proteção sobre o corpo dele, sobre a cabeça dele. Aquele lugar ali é o mesmo lugar onde anos anteriores, o pai dele, o Yitzhak, tinha sido
o local daquele altar para ele ser amarrado e ser sacrificado. Ali é o Monte Moriá. Ali é o lugar do monte conhecido como que? Aquele que seria lá na frente, comprado por Davi, como é que é o nome dele? Não lembro o nome dele. Que ele é comprado, que está perto de Jerusalém ali. Aquele lugar comprado é esse mesmo lugar. Sempre foi um lugar sagrado na terra. Entendeu? E este lugar, ele é um lugar onde é o portal que conecta, porque a bênção de Deus, ela desce ali. Perdeu a força quando o templo deixou de existir. Perdeu um pouco a força, entendeu? Então aqui novamente aparece esse momento onde está fechando as coisas. Agora, aqui está dizendo que ele saiu de Beersheba, foi a Harã, e eu ia no comentário que vai falar o que eu te disse aí. Quando o homem justo sai da cidade, com ele saem o brilho, a glória e o ornamento desta. Quando Jacó, partindo deste momento aqui, o próximo passo, ele vai para a casa de Labão. Quando ele chega lá, qual é o primeiro episódio que a Torá relata? Que os homens estavam lá na beira do poço, tudo esperando chegar mais pessoas para poder abrir aquele poço, a tampa, que era muito pesado. E ele chega lá e pergunta por que todos estavam lá parados. Eles dizem, estamos esperando chegar mais gente para a gente tirar a tampa desse poço. O que ele fez sozinho? Sozinho. Ele vai lá e ele retirou aquela tampa. Precisava lá de uma quantidade enorme de homens, a força dele foi suficiente sozinho. Também tinha uma outra coisa naquele lugar, imperava uma maldição, faltava água. E os comerciantes penavam, porque eles também trabalhavam com pedras preciosas. Eles necessitavam daquela água. A partir do momento que ele abre aquela água ali, deixa de faltar água naquele local. E quantos anos ele fica lá? 20 anos ele fica naquela região. Durante esses 20 anos, a bênção, ou seja, a luz que está com ele, que chegou com ele, abençoou toda aquela terra. Não faltava água, não faltava bons negócios. Por isso que cada vez que ele falava, meu sogro, eu quero agora, acho que já chegou o tempo de eu voltar. Porque Deus tinha falado para ele. Nós vamos ver, se você ler aí o texto completo, você vai ver que Deus fala, você vai voltar. E é quando ele declara, se eu voltar abençoado, eu darei para ti o meu dízimo. Então, nesse sentido, ele pedia para o sogro dele, eu preciso ir embora. E aí, fazia uma reunião entre os comerciantes lá e todos eles falavam. Imagina uma reunião, não, a gente não pode deixar de jeito nenhum, olha, nós vamos perder tudo aqui que nós temos. Olha o que nós éramos antes dele, não tinha água, não tinha negócio, não tinha riqueza, não tinha dinheiro, nada prosperava. Bastou esse homem chegar aqui, olha só, quem era você, Labão? Por mais de 100 vezes, Labão tentou roubar Jacó. Aquela questão que você lembra, que se no rebanho nascer malhado é seu, tá? Porque quase não nascia malhado. Aí bastou ele falar que se nascesse malhado era de Jacó, as crias que davam no rebanho nascia tudo malhado. E aí ele percebeu, ia lá e mudava. Não, vamos mudar, agora tudo que é malhado é meu. Tudo que é liso é seu. E aí, tudo passava a nascer só liso. Então é dito que por mais de 100 vezes Labão mudou as regras do jogo. Tá? E Deus era com Jacó. Não adianta mudar as regras do jogo. Se Deus está com uma pessoa, se a pessoa está fazendo a vontade, então sempre dá certo. Agora tem uma coisa bastante interessante aqui também, que ele vai declarar mais adiante. Você acredita que durante esses 20 anos esse homem não dormiu? Você consegue acreditar nisso?
E por que ele não dormia? Ele tinha problema de insônia? Não, para não perder nenhum animal do sogro dele. Primeiro, é mandamento estudar a Torá na madrugada. Para o homem e para o judeu, tá? Benei Noah, acho que está fora disso. E quando como ele era o guardador do rebanho do sogro dele, ele dizia que quando perdia algum do rebanho, ele repunha ou em dinheiro do salário dele, ou ele repunha com o animal daquilo que ele estava recebendo, tá? Então ele tinha que tomar conta para poder, ou seja, durante o dia ele trabalhava, durante a noite ele tinha que guardar o rebanho e ainda estudar Torá, tá? Davi, para não dormir à noite, conta que ele deixava os pés dele dentro de uma bacia com gelo, para ele poder fugir do sono. E ele deixava a harpa dele do lado da janela, para quando ele estava ali cochilando, aquele vento, aquela brisa que batia, ela tocava naquelas cordas e criava uma melodia. Essa melodia que criava com o vento batendo nessas cordas da harpa, entrava para dentro do inconsciente, ou já consciente aí, de Davi, as cantorias que são usadas nos salmos que ele escreveu. Olha que coisa linda isso. Então, aquilo que Deus falava com ele também vinha. E quando ele ouvia esse barulho, além de ter essas coisas, ele então acordava para poder estudar Torá. Tá certo? Porque ele achava que ele ia morrer, né? Sim, aí ele usava o quê? Ele procurou saber o que ele devia fazer. E se ele ficasse ligado no estudo de Torá, quando chegasse o tempo da morte dele, o anjo não poderia tocar. Mas aí, chega o dia da morte, não tem como. O anjo teve que usar um subterfúgio, né? É como se ele fez um barulho lá fora, e aí, enquanto Davi foi lá olhar o que era, lá ele pegou, te peguei. Vamos embora, chegou o teu tempo, 70 anos. Você ganhou só 70 anos de Adão lá naquele dia, que já está no lucro, não era nem para ele ter nascido. Outra coisa aqui, ó, tomou das pedras do lugar, colocou sobre a sua cabeceira e deitou naquele lugar. Quando ele saiu, você não encontra isso na Bíblia, na tua Bíblia normal aí, tá? Quando ele saiu, aconteceu um episódio. Esav tinha um filho chamado Elifaz. E ele recebeu ordem do pai dele, Elifaz recebeu ordem do pai dele, Esaú, dizendo: agora você vai perseguir Jacó e vai matá-lo em meu nome. E então ele correu, só que Elifaz tinha um tio como um bom tio. Jacó era um bom homem e ele era uma boa pessoa, um bom familiar. É como se ele fosse um pai para esse Elifaz. Por outro lado, Elifaz estava a serviço do pai. E ele então chega: e agora, meu tio, eu sou obrigado a te matar. Mas por outro lado, ele olha para o tio e pensa: esse homem ele é grande. Não é grande em tamanho, ele é grande em força. Deus está com ele. Será que eu vou ter autoridade para matar esse meu tio, para cumprir o que meu pai me ordenou? E aí tem uma história. Se você tira todo o dinheiro de um homem, se você tira, neste exemplo, você deixou o homem pelado, isso é reconhecido como um homem morto. Então, aqui está uma estratégia. Ele lutou nesse sentido com o tio, né? Nesse rio, e ele então tirou todo o dinheiro dele. Tudo.
Quando Jacó, portanto, então Jacó é dado como morto. Morto em que sentido? Porque ele morreu? Não, ele não morreu. Mas ele lá para o pai, ele chega e fala, eu matei meu tio. Mas ele não matou. Mas na palavra, você não pediu para que eu o deixasse morto? Eu o deixei. Um homem morto é alguém que não tem mais nada. Então deixou Jacó sem nada. Por isso que ele vai falar, quando ele sai, ele vai estudar a Torá por 20 anos. A história, quando conta que ele ficou 20 anos lá, que ele está voltando, não se passaram apenas 20 anos, porque ele ficou 14 anos nas tendas de Shem e Eber, estudando o Torá. Então ele foi, estudou o Torá primeiro, 14 anos. Quando ele está indo, ele falou, agora eu preciso ir para as terras, para Labã, né, que é o irmão da mãe dele, tio dele. Quando ele está indo para lá, ele lembra, mas eu havia prometido fazer a oração para o meu Deus lá naquele lugar, que é este lugar aqui, que é o lugar onde seria o templo no futuro. Então, quando ele vem, o que Deus faz? Deus queria mostrar para ele esses anjos, essa história aqui, esta escada. O que Deus faz? Saiu, no verso 10, Iacov de Beersheba e foi a Harã. E se encontrou no lugar, o lugar que a gente está falando, que seria o futuro templo, e dormiu ali porque se havia posto o sol. Aqui é obra divina, isso aqui é um milagre que Deus realizou. Deus ordenou o sol a se pôr muito rápido, porque há uma indicação que você não deve viajar à noite, principalmente se estiver sozinho. Quando ele chega ali, o sol se escondeu. Noite, então ele não podia sair dali. Aí ele teve que deitar ali, dormir, e Deus então pôde falar com ele. Tá? Existem variadas formas de explicar o que são esta escada que liga os céus à terra. Tá? E também é possível, de variadas formas, explicar quem são esses anjos. A mais simples, para que você guarde, que vai ser de modo mais simples, está dizendo o seguinte: existem os guardas territoriais. Então, tudo que é vinculado à terra de Israel, elas são guardadas por anjos que controlam a terra, esta terra que é chamada Terra Prometida. Tá certo? Esta terra é guardada por anjos. Só que os anjos que estão acompanhando Jacó, eles não poderão acompanhar Jacó daqui para frente, porque ele vai estar no exílio, ele vai estar numa terra estranha. Então precisa trocar o turno. Anjos vão subir e anjos que vão descer é que vai acompanhar ele para esses 20 anos que ele vai passar na terra de lá, entendeu? Por quê? Porque principalmente a terra aonde ele vai parar é uma terra de feiticeiros. Por isso que na volta dele, nós vamos ver lá na frente, quando ele está voltando e ele ainda tinha medo do irmão, quando eles vão se encontrar, ele manda a palavra através dos mensageiros. Diga para o meu irmão que eu passei 20 anos nas terras do meu tio Labã. O que ele quis dizer com isso? Olha, se nem a feitiçaria de lá pôde comigo, veja bem o que você vai tentar, porque você também não vai me vencer. Ok? E para terminar, o que a gente precisa falar, no sentido da nossa vida, o que você tem que lembrar? Primeiro, você tem um período de tempo, tá? Esse período de tempo que é a tua vida está sujeito ao teu comportamento. Assim como o povo de Israel, pelo comportamento, eles podem retardar ou eles podem adiantar a vinda do Mashiach, o Messias. Assim, se você, o homem maldoso, ele pode antecipar
a morte dele, como ele pode retardar. Por isso que você pergunta, poxa, gente tão boa morre cedo, e gente que não vale nada fica aí com bastante tempo. Não é assim que você costuma falar? Por quê? Por que essas pessoas ruins ficam com mais tempo de vida? Você fala, eles ficam mais tempo de vida e fazem mais maldade na terra. Isso se chama misericórdia de Deus. Porque Deus está usando os sofrimentos que caem em tzadikim, em homens justos. Em muitos momentos, talvez, você esteja sofrendo sem merecimento, porque você está ajudando para que determinado tipo de pessoa possa ganhar um pouquinho mais de tempo nessa terra para ver se ele faz techuvá. Veja que nessa atitude de Deus, não precisa de Jesus na cruz. Lembre daquela palavra, vocês não podem ficar parando na cruz, passe por ela, vá adiante. Lembram disso? Lá no tempo de igreja, a gente ouviu essa palavra do Eterno e demorou muito tempo para a gente compreender isso. Hoje é muito claro na cabeça o que significa. Portanto, claro que quando diz essas palavras, eu estou generalizando para que você entenda que você procurando cumprir o bem de Deus nessa terra, estender a mão, ser hospitaleiro, você vê o exemplo aqui das pedras. As pedras lutaram entre elas para ver quem queria se posicionar no apoio de cabeça para ele. E aqui o comentário está falando sobre essa questão da hospitalidade. Hospitalidade é a marca de Abraão, tá? O estudo de Torá é a marca de Yitzhak. E a execução destas coisas é em Jacó. Então aqui, o que pode mostrar para você? Que você tem que vencer a estrutura do nosso lado, da nossa má inclinação, Yetzer Hará, para poder fazer o bem, entendeu? Para poder não pagar o mal com o mal, tá? Ser hospitaleiro, fazer de tzedakah, estar atento a tudo. Esse comentário que eu tinha feito sobre o Einstein, quando ele fala, e aqui também trouxe um pouquinho desse relato, que ele falou que se prosperasse, ele seria um alemão, e se fracassasse, ele seria um judeu. O sentido disso está mostrando que o judeu, ele sempre foi uma nação de pessoas inteligentes, tá? A turma que mais ganhou o prêmio Nobel são judeus. Inventos, a maioria dos inventos, tudo que você vê que tem de coisa aí boa, vem de judeu. Então o que acontece? Essas pessoas, elas são educadas para poder fazer boas obras, ajudarem. Então o que acontece numa nação? Porque elas estão desde essa época que eu disse, de que encerrou a Macedônia, a Grécia, e inicia Edom, está em Edom, o exílio de Edom até hoje. Tá certo? E nesse sentido, o que é que cumpre? Qualquer coisa que acontece de errado, o judeu leva a culpa. Tudo. Era assim lá na época na Rússia, e tem sido assim até o dia de hoje. Tanto é que são nessas palavras que o Einstein coloca. Se prosperar, vai dar tudo certo, ele vai ser conhecido como um alemão, porque ele era nascido na Alemanha. Mas se fracassasse, seria conhecido como um judeu. Por quê? Tudo que o judeu faz para abençoar a humanidade dentro de uma comunidade, eles fazem de tudo para deixar de lado essa coisa. Mas tudo que eles podem culpar alguém, eles vão culpar o judeu. Tá certo? Nesse sentido, você tem que entender que você tem que seguir em frente e procurar despertar essa Torá que está dentro de você. Como que você vai despertar? Pelo estudo de Torá, fazendo o bem, escolher o bem,
ter o domínio da tua personalidade. Em hebraico fala midot, que é os traços de caráter. Quando você consegue alterar o teu traço de caráter pelos traços de caráter do justo da Torá, você mudou o teu patamar. Você deixou de enxergar como um homem qualquer, como um homem humano, mas você está olhando com os olhos de Deus, com os olhos da Torá. Você acaba sendo uma pessoa forte e você não sabe quanto que está com você e quem é que está com você. Você vai perceber que onde você chega, sem saber, e até é bom que você não fique sabendo, porque as pessoas são orgulhosas. O orgulho diz lá que precede a queda. Então, aonde você chega, o local que você está, a empresa que você trabalha, ela vai ser abençoada. Tá? Quando lançaram um livro aí vinculado com o satanismo, então esse autor disse assim, que foi ensinado para ele, que ele estava indo para Serra Negra, São Paulo, Serra Negra, e estava um tempo muito, muito difícil, de chuva e tal, e ele estava com medo. E aquela força satânica, ela disse para ele, você dentro daquele ônibus, porque você está ali, nada vai acontecer com aquele ônibus. É uma imitação daquilo que Deus faz, tá? Onde você está, se você procura ser uma bênção para Deus, onde você está, todo mundo é abençoado. Mas de repente você olha assim e fala, poxa, cadê a bênção? Se você ficar enxergando tudo, você vai achar que você é alguma coisa. E quando você acha que você é alguma coisa, você está pronto para cair. Então tenha em mente que aqui está dizendo, Jacó quando chegou lá, aconteceu no Egito também, eu disse que não ia falar, mas eu conto mesmo. Quando ele chegou no Egito, tinha aquela palavra lá de 42 anos de fome. Quando ele chega lá, estava no segundo ano da fome, que é aquele sonho na época de José, tá? Quando José, então o papai está vivo, traga papai para cá. Quando ele chega lá, ele abençoa o rio Nilo. Estava no segundo ano. Então, de 42 anos, foi interrompido aquela fome. Tá? Nesse sentido aí. Havia uma parede para você ir falar lá com aquele imperador do Egito, o faraó. Você tinha que passar por uma parede que, está vendo aquele portal lá? Você reduz o tamanho, porque naquele portal tinha ali a imagem do Deus deles. Então, para forçar a pessoa a reverenciar, a se curvar, eles colocam o portal pequeno, porque para você passar nele você tem que se encurvar. Jacó, para que ele não fosse encarado como idólatra, ele passou de pé. O portal foi aumentado e ele passou. Então você fala, nossa, não acredito nessas coisas. Esse é o seu problema. E esse é o problema das pessoas. As pessoas não acreditam. Tá? Será que o Lula está morto ou será que o Lula está vivo? Com as provas que tem mostrado aí, algumas pessoas falam assim, eu só acredito vendo. Qual a novidade diante do povo? E quando você precisa de alguma coisa, esse valor que você fala numa coisa simples, que não diz respeito a você, porque para mim, o que vai adiantar se o Lula está vivo ou está morto? O que vai mudar a minha vida? Nada. Sabe por que nada? Ele não vai tomar o poder mesmo. Se ele tomasse o poder, iria atingir a nossa vida. Mas ele não vai tomar o poder porque o exército já está tomando conta de tudo. Agora, por outro lado, quando você olha e fala, eu não acredito que mesmo com essas evidências, eu não acredito que ele está morto. Se você não acredita nisso, você também não acredita nas evidências espirituais que ocorrem na tua vida para dar uma direção para a tua vida. Por isso que você está sempre perdido. Por isso que você não sabe para onde ir. E você acha que você tem que saber sempre para onde ir? Tem ou não tem? Tem lá? Se tiver, você traz. Aí
Abraão, nós vamos lá, capítulo 11 para 12, no capítulos aqui de Bereshit. O que aconteceu com ele? Sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Aonde está escrito que quando ele chegou em tal lugar, Deus falou, está aqui a terra? Não aconteceu. Ele sempre tinha que ser dirigido por sinais que Deus estivesse dando. Então, você sempre vai seguir por sinais. Se você não aprender a confiar na onde Deus vai te levando, se você quer saber, eu quero com certeza, Deus, para onde é que eu vou? Então, o bom, aí tem um texto do Novo Testamento que ele é válido, que é dito assim, bem-aventurado aquele que creu, mas não viu. Claro que está se falando em relação a Jesus, tá? Aquelas pessoas que se converteram, que creram na pregação, mas que não pegou aquele tempo, tá? E eu estou colocando aqui justamente esta base. Você não tem que ver anjo todo dia. Você não tem que ter sonho de revelação de Deus todo dia. Você não tem que ter toda a palavra tudo certinho para você todo dia. Mas tem uma coisa interessante. Aquele que anda nos caminhos de Deus sempre tem uma palavra. Agora, recentemente, só um pedacinho. Era aniversário seu, ente, quando a gente orou Aí o Eterno trouxe uma palavra, acabou aquela palavra, eu, bobo, né? Ela falou assim, é tal coisa isso. E eu falei, não, acho que não é não, né? Foi no outro dia já, né? Um dia depois aconteceu o negócio. Ela falou, tá vendo? Eu já me acostumei com o código que Deus fala. Quando ele falou isso, tal, ele usou uma frase. Quando eu ouvi essa frase, eu sabia que era esse negócio. Então a pessoa, você vai sendo doutrinado, você vai acostumar. Ora, você tem um amigo, está num lugar lá que não tem como falar. Você olhou para ele com um olhar, você já entendeu o que vocês têm que fazer e não houve palavra nenhuma. Não é assim? Entre os amigos? E a Bíblia não fala no capítulo 18 que Deus fala que ele era o amigo de Abraão? Se você é gerado de Abraão, aprenda a ser um amigo de Deus. Porque nas situações, você não precisa ouvir palavra nenhuma, mas você vai entender o que é que tem que ser feito. Tá? Para o nosso dia a dia, essas palavras aqui que parecem tão distantes, e aqui está cheio de controles, de milagres, de coisas que intervêm na natureza. Tá? É coisa simples, já contei, não é a primeira vez que acontece isso comigo. Agora, recentemente, eu tinha ido buscar, não sei o que ali no mercado agora, e aí eu comprei o pão quentinho. Quando eu cheguei, voltando, passei ali perto daquela igreja, aquele prédio que a gente tinha, quando eu subi até a esquina, começou a chuva. Falei, vai molhar todo esse pão aqui, o pão quentinho, além de esfriar, vai molhar de água. Eu me refugiei naquela cobertura daquele bar de esquina, ali onde vira o ônibus, e eu já tinha feito isso várias vezes. Eu olhei assim para o teto e falei assim, nuvem, fecha a tua boca só um pouquinho, que dá tempo de eu chegar em casa. Não vai dar 10 minutinhos. Eu acabei de falar isso, parou de chover. Eu cheguei em casa rapidinho, entrei em casa, voltou a chover. Eu não acredito nisso. O problema é seu. Não é você que tem que acreditar. É eu que tenho que acreditar. A vida é minha. É eu que passo pela experiência. E se tiver que parar a chuva, outro dia eu já fiz assim, num outro momento, para pedir para parar a chuva, ela não parou. Então você pensa que é festa, que vai sair na rua, hoje eu não vou pegar o ônibus porque quero ir a pé, você vai desafiar o tempo? Não é isso que eu estou falando. Ocasiões. E qual o problema? Por que aconteceu da chuva parar e eu chegar em casa e ela começar de novo? Só por causa de um pão? Será que a questão era o pão? Ou naquele momento ali trouxe de volta toda alguma coisa que dentro de mim poderia estar ficando no esquecimento?
Porque na hora que acontece de novo, é uma multidão de coisas que acontecem e que você volta a ficar bem coeso com Deus. Porque te traz de volta. Quando Deus vem aqui e fala alguma palavra com você, você sai daqui renovado, com esperança. Você tem garra para enfrentar uma semana de trabalho difícil. Você está ali firme novamente. Mas quando você não ouve a palavra de Deus mais, você vai enfraquecendo. Quando você não tem mais ânimo para ler ali a Torá, você vai inclusive adoecendo. É muito difícil falar, doença, ela não é só doença do corpo físico. Doença também é entre aspas, castigo espiritual. Doença, um primeiro ponto dela é você fica doente para você se voltar para Deus. Porque quando a gente fica doente, a primeira pessoa que a gente lembra é Deus. Deus, por favor, me ajuda. Não é assim? É assim. Tá? Agora, você falar que todo mundo que está doente é porque se afastou de Deus, também não é verdade. Tá certo? Sofrimento. Sofrimento tem variadas causas. E uma das causas, para lembrar você, sempre que a gente fala alguma coisa, vai gravando. Quando uma pessoa comete um afastamento de Deus, o que afasta uma pessoa de Deus? Pecado. Você aprendeu lá no passado que você tem que clamar pelo sangue. Esquece disso, porque a Torá e Deus não fala de sangue. O que ele fala, sim, é que ele não escolheu nada de sangue para falar com o povo. Mas o texto de Hebreus 9 que fala que sem sangue não há remissão de pecados. Aí você tem que falar para a pessoa, vai ler capítulo 1, 2, 3, 4 e 5 de Levítico e você vai ver ali que tem o sacrifício que Deus recebe a pessoa e ele não tem sangue. Então, há remissão sem sangue. Por outro lado, espera aí, enquanto está quente. Por outro lado, quando uma pessoa erra, no caso de Davi, que ele sabia que errou no famoso pecado com Batseba, ele fez techuvá. O que é techuvá? É você ir a Deus, conversar com Deus, pedir perdão, você fazer de tudo para não cometer aquele erro de novo, tal. Agora, tem força de pecado que a techuvá, ela não tira tudo. Você vai precisar de uma outra coisa. São 4 coisas que você encontra no judaísmo. A primeira, techuvá. Que para a grande maioria, a techuvá resolve. Não resolver a techuvá, você vai ter sofrimento. O que é o sofrimento? Você começa a ver ali o Salmo e você vai perceber que o povo subjuga Davi. Ele é humilhado. E essa humilhação ele entendia como sendo o sofrimento que ele tinha que passar. Porque ele acreditava que talvez ele ainda não tinha alcançado o completo perdão. E se foi muito forte, esse sofrimento também não resolve. Tem uma terceira coisa. E tem uma quarta coisa. Qual é a quarta coisa? O dia da morte. Então você tem 4 coisas que é colocado como força para você superar alguma coisa. Deus pensa em tudo e Ele está sempre num relacionamento, você com Ele, não você com uma outra pessoa. Porque quando você tem um parente rico, na hora que você está no sufoco, o parente rico vem e te socorre. Então chama esse parente rico de Jesus, que morreu na cruz pela pessoa. Aí a pessoa peca, ela vai lá e apela na cruz e sangue da cruz a este parente rico que eu estou chamando. Você valoriza a tua vida? Você vai ter responsabilidade? O que você acha? Você vai ter responsabilidade com o pecado? Se uma pessoa, sempre você paga a conta dela, você acha que ela vai ter problema de usar o cartão de crédito? Ela vai usar o cartão de crédito sem dó.
se eu não puder pagar, fulano paga para mim. Então, se eu pecar, eu vi lá no colégio agrícola onde eu estudei, dois irmãos lá que eram de uma igreja X, e aí chegava lá depois do final de semana contando as histórias na segunda-feira. Ele contava umas histórias lá. Eu falei, mas escuta, você como alguém de dentro de uma igreja pode fazer isso? A resposta: se eu dependesse dele para ter um encontro na época com religião, eu não teria ido. Porque a resposta dele foi assim: não tem problema não, a gente faz, sabe o que é errado, depois a gente pede perdão para Jesus e tudo certo. Ou seja, que responsabilidade que tem com o pecado? Por isso que a gente vê essa vergonha aí. Eu vi um pastor, conhecido como Sério hoje, que ele fala, e a semana passada, ou retrasada, eu falei do pastor Silas Malafaia aqui, elogiando, lembra? Vocês lembram? Falei, nossa, eu elogiei aqui, né? E esse pastor falou assim, esse homem, que é o Malafaia, foi com o presidente lá para a Inglaterra, no velório da rainha, fez o casamento do presidente, tem acesso livre lá na casa dele, tal, mas é um hipócrita. Porque bastou o Lula despontar aí na frente, ele vem e fala para todo mundo, vocês têm, viu, presidente, vocês têm que aceitar, o Lula tem que aceitar a eleição porque não teve evidências de fraude. E aí, esse pastor falou assim, esse homem é hipócrita. E olha, ele ainda falou assim, e quem está junto com ele, vocês vão tudo para o inferno, viu? Por quê? Agora, por outro lado, é correto ficar falando? Você acha legal um rabino na internet, que tem um monte, falando do outro rabino? Você acha legal um ortodoxo ficar falando, mas isso é pelo nome da Torá? Sempre dá perda. O ortodoxo tem que levar de tal forma, não pode ter aquele que é reformador, porque ele está diminuindo a Torá. Aquele pastor é assim assado porque ele quer só os louros. Mas a Torá diz assim, se você vive pela Torá para você ter os teus méritos, você é um pobre. Olha que interessante. Então, não se iluda. A religião, ela também está no controle de Deus. As pessoas que servem a Jesus, Deus está olhando o coração e como é. Da mesma forma que lá naquela época era muito forte a idolatria. E as pessoas faziam idolatria pensando em Deus, Lechem Shammai. E Deus é Deus para poder separar todas essas coisas. Mas quando você começa a atacar, que essa igreja não presta por causa disso. Aí o outro pastor fala que lá não presta por causa daquele disso. O espírita fala que aquele centro não serve por causa disso. Aí um rabino fala, mas aquela congregação é assim assado, vira uma bagunça. E você tem gente que consegue entender e ficar firme com Deus. Mas você vai encontrar um monte de gente que bastou para dar o exemplo da política aí. Não entende a estratégia militar e fala assim, esse presidente misericórdia, viu? Não vai fazer mais nada, ele é um banana. Ele vai deixar, ele prometeu que não ia deixar a gente na mão e vai deixar. Não fez nada até agora. É assim. As pessoas, elas vão só do momento. Fez o que ela quer, aí ele é forte, ele ponta firma. Não fez dentro daquele dia que ela acha que é o certo, ele não serve para nada, já abandonou tudo. Isso aí vale para tudo que é religião também. Não fez o que você quer, ou seja, ou descobriu quem você é, aí você muda de igreja. E fica lá até que se descubra de novo quem é você. Aí você muda de igreja de novo. Tem gente que fica só circulando, não para em lugar nenhum. Por quê? Ele não muda a vida dele. E assim diante de Deus, você não tem que temer aos homens. Você tem que temer a Torá do Eterno. Você não tem que viver para as coisas do teu patrão, da família, de todas as coisas. Em primeiro lugar, olha aquilo que Deus possa fazer. Ok? E eu acho que deu para a gente compreender.